Tudo aquilo que foi uma necessidade real para a criança que você foi um dia e que não foi atendida, ainda está vivo dentro de você. Essa é uma realidade que todos nós temos que aprender a lidar, aprender a conhecer, para então nutrir o nosso vazio interior. Meu nome é Juliana Vergueiro, eu sou terapeuta, helper de Pathwork e hoje, em homenagem ao Mês das Crianças, vou falar um pouquinho sobre as necessidades da criança, para a gente poder olhar para as crianças, né, que convivem conosco, olhar realmente os nossos filhos, amigos, né, todas as crianças, ter um olhar diferenciado para essas crianças e também um olhar para a criança que nós fomos e para a criança que continua viva dentro de nós. Então, quando nós falamos de criança, né, a nossa criança emocional, a nossa criança interior, nós estamos falando de sentimentos residuais que continuam vivos dentro de nós, né? A nossa criança, a criança que nós fomos no passado, ela traz com muito frescor, né, com muita verdade, a nossa polaridade do bem e do mal, vamos dizer assim, né? As nossas qualidades, a nossa luz e a nossa sombra, os nossos defeitos. Então, a gente enxerga com facilidade que as crianças expressam sem bloqueios, sem travas, né? Principalmente as mais novas, porque à medida que o tempo passa, elas também vão aprendendo a se defender, se encapsular, colocar defesas, né? Então, as crianças, elas demonstram com muita facilidade essa dualidade que está dentro de cada um. Então, quando nós falamos da criança, nós estamos falando, então, dessa criança divina, né? A criança com seu aspecto luminoso, que graças a Deus está dentro de nós, ela está muito próxima daquele núcleo onde as nossas qualidades estão muito vivas e pulsantes, né? Então, as nossas qualidades, elas já estão ali na nossa infância demonstradas, elas já estão em potência, né? É, refletidas na criança. Então, a alegria, a espontaneidade, a curiosidade, cada criança tem o seu jeitinho, né? E aí, se você lembrar de você quando era criança, você pode pensar quais as qualidades que eu manifestava com tanta facilidade e que são minhas e que estão aí provavelmente hoje guardadas, encapsuladas, adormecidas e fechadas e trancadas atrás de um muro de proteção. Porque justamente com essa pureza, essa espontaneidade, essa abertura que a criança leva para o mundo, é justamente aí que ocorre a ferida, que ocorre o momento de se sentir tocado, ferido, né? Machucado nessa espontaneidade, nessa beleza. E aí então a gente começa a falar da criança ferida, que é como popularmente a gente acaba chamando, quando a gente está falando da criança interior, na maioria das vezes a gente está se referindo a essa criança, a criança ferida, né? A criança que escondeu, esqueceu daquela sua beleza, aquela sua espontaneidade, aquela vivacidade e então também demonstrou a sua polaridade de negatividade, né? Então a criança ferida são as dores que nós sentimos e essas dores que todos nós, todos os seres humanos necessariamente passam por isso, né? Como que são essas dores? Então, vamos falar um pouquinho. Essas dores acontecem quando as necessidades básicas, reais, né, verdadeiras, que todas as crianças precisam, né, todas as crianças têm, quando essas necessidades não são atendidas. Então, vou falar um pouquinho sobre elas, mas antes, só queria dizer que não tem como
a gente evitar que a criança passe, sinta essas dores, né? Não tem alguém tão perfeito, não tem pais tão perfeitos, impecáveis, que sejam capazes de evitar tocar um corpo de dor que a criança já traz na alma, tá? Esse é um outro capítulo que eu posso falar um pouquinho mais pra frente, certo? Mas então vamos falar sobre as necessidades reais da criança. Então, são 6 necessidades. Uma necessidade é a de proteção. Concordam comigo que toda criança precisa de proteção? Ela não tem capacidade de se proteger. Ela atravessa a rua correndo quando ela vê um cachorrinho, né? Quando ela quer ver alguma coisa ou simplesmente se mover. Então, o adulto precisa estar cuidando, protegendo essa criança para que ela não se coloque em perigo. Ela não tem essa noção, né? E ok, estamos falando de proteção física, mas também de proteção emocional, né? Também de proteção com relação ao que essa criança vai experimentar, né? Ambientes em que ela vai frequentar, tudo isso é proteção. Não é a criança, ela não tem esse discernimento, né? Então, proteção é uma das necessidades. A segunda necessidade, nutrição. Não é verdade que todos nós precisamos de nutrição e a criança, com certeza, se ela não for alimentada, ela não sobrevive, né? Então, a nutrição é uma necessidade real da criança, né? E também a nutrição afetiva, porque muitas vezes a gente diz, bom, né, pão e água resolveriam a questão em casos extremos, né? Porém, a nutrição emocional, essa presença, estar junto, se nutrindo, conectando, né? Estando presente, nutrindo o coração, também é muito necessário, né? Tanto quanto o alimento. Então, isso também está incluso nesse quesito nutrição. Terceira necessidade, atenção. A criança precisa de atenção. Ela precisa saber que está sendo ouvida, saber que está sendo vista, né? Ela precisa dessa troca, ela precisa. É assim que ela constrói a própria autopercepção, né? Quando alguém a percebe, quando alguém a nota, quando alguém valida, né? Troca essa ideia com ela, né? A vê. Então, ela precisa dessa atenção, certo? Quarta necessidade, cuidado. O que é cuidado se a gente já falou de atenção e proteção? Cuidado são os cuidados básicos, mesmo com a matéria, né? Então, ela precisa que alguém dê banho, ela precisa que alguém lembre dos horários em que ela precisa tomar um banho, dormir, né? Alguém que faça isso por ela. Alguém que note que ela ralou o joelho e que tá sujo e que precisa ser lavado e que precisa passar um remedinho, né? Alguém que, quando a criança é bem novinha, alguém que troque a fralda dessa criança, alguém que limpe o bumbum, certo? Muito básico, não? E é totalmente necessário. A criança precisa sentir que está sendo cuidada, ela precisa ser cuidada, certo? Então, entre muitas outras coisas que você pode já imaginar, né, nos seus exemplos pessoais, o que seria um cuidado, né? Um cuidado com a alimentação dessa criança, né? Por exemplo, vestir essa criança, é isso, né? Tem muitos espectros, né? Dentro dessas necessidades, mas o básico é isso. Quinta necessidade, a criança precisa de bons sentimentos. O que são bons sentimentos? Ela precisa respirar um ar livre em termos de harmonia de sentimentos, né? Ela precisa sentir um bem-estar, ela precisa sentir que existe amor, que existe clareza, que existe liberdade. Tudo que para você está associado a bons sentimentos é o que a criança também sente. Amor, carinho, respeito, harmonia, certo? Isso são bons sentimentos. Então, quando a gente
está num ambiente carregado, pesado, em que pessoas estão falando, né, falando coisas negativas, reclamando, culpabilizando. A televisão é um prato cheio para isso, né? E não só falando, expressando, sentindo, vibrando essas coisas. Isso eu gosto muito de pensar nesses termos de um ar puro, né, que a criança respira, todo mundo respira, e um ar poluído. Então, bom sentimento seria respirar sentimentos, respirar com os seus sentimentos num ar de harmonia, né? E mau sentimento seria você respirar uma poluição emocional, vibracional, né? Todo mundo já deve ter experimentado momentos ou situações, né, em que o clima está tenso. Então é isso. Se a criança ela vive por muito tempo de uma forma mais constante dentro de um ambiente, né, em que o ar está poluído, ela não vai ter essa necessidade de bons sentimentos atendida. Né? É claro que ninguém é perfeito, isso não quer dizer que as nossas imperfeições, as imperfeições dos adultos, né, não possam existir ou não possam ser vivenciadas da frente de uma criança, né? Acontece. A gente, é claro que não gostaria que isso acontecesse, mas na nossa humanidade essa é a realidade e tá tudo certo, né? Então, quando eu digo bons sentimentos são uma necessidade para a criança, né? Então, vamos entender que seria o cultivo desses bons sentimentos. E a sexta necessidade é a necessidade da criança ser apreciada em sua singularidade. O que isso significa? As crianças não são todas iguais, certo? Cada uma tem um jeitinho, cada uma tem um gosto, tem um interesse, tem uma vontade, tem um colorido, a gente poderia dizer, né? Então, quando a criança ela não é percebida, apreciada, quando aquele colorido dela não pode ser exaltado, valorizado, né? Percebido, destacado, a criança também sofre. Né? Ela também deixa de reconhecer em si a sua própria individualidade, né? De ser valorizada na sua individualidade. Então, muitas crianças também, às vezes, por exemplo, né? São muitas possibilidades. Crianças que nasceram em famílias grandes, em que às vezes não tem nem tempo, né, para olhar para o jeitinho de cada um, para, poxa, né, essa aqui, ela pensa assim, ela tem uma facilidade, mas por esse lado, isso aqui é um pouco mais difícil para ela, então eu vou trabalhar isso de uma forma diferente. Então, quando não tem, né, esse tempo, não tem essa percepção, né, a criança também vai sentir, né, quando ela é de alguma forma tratada como dentro de uma massa. Todas as crianças são iguais e não é verdade, não é? Tem crianças que são mais introspectivas, tem crianças mais extrovertidas, né? Crianças que têm uma tendência mais a um olhar mais analítico, são mais observadoras, outras que são mais, como é que você fala? Sinestésicas, precisam de movimento, outras precisam de mais cuidado com o tempo das emoções, outras já processam mais rápido. Então, isso é, né, entre muitas coisas do que isso significa, também cuidar dessa apreciação da singularidade de cada uma, certo? Então, essas são as necessidades reais de toda criança, né? É possível atendê-las sempre, 100%? Não, não é. Por quê? Porque os seres humanos não são perfeitos. Portanto, os pais dessas crianças não são perfeitos. Assim como, né, você, que foi uma criança, também não é perfeito. Então, certamente, as suas falhas enquanto adulto vão afetar essa criança, né? Então, isso vai prejudicar para sempre essa criança? Depende. Porque faz parte da evolução, faz parte do crescimento, o amadurecimento emocional, que a criança
também sinta a frustração de não ter sempre as suas necessidades atendidas. Mas é muito diferente quando essas necessidades elas não são trazidas para o consciente, né? Quando isso não pode ser feito, quando a criança, através da ajuda de um adulto, não pode tomar consciência daquilo que realmente falta para ela, aí sim esse sofrimento ele é perpetuado na forma de um desvio da energia para necessidades falsas, quando a criança cresce e vira um adulto, né? Então, aquilo que foi real enquanto necessidade para a criança e não foi atendida e não foi trazida para o consciente, não foi sentida conscientemente essa dor dessa necessidade não atendida, essa necessidade começa a começa a fermentar no adulto e ela então é canalizada para canais errados. Errados em que sentido? Jamais serão atendidas, não poderão ser atendidas, porque o adulto que carrega as necessidades da criança inconscientes e tentando ainda receber aquilo de outros adultos, da vida, do parceiro ou dos próprios pais, né? Ainda vai constantemente se frustrar, constantemente comprovar a sua dor, renovar a sua dor, porque o canal é um canal sem fundo, sem possibilidade real de preenchimento, né? As necessidades que foram reais na infância, para o adulto, não são mais reais. Hoje, o adulto que não teve as suas necessidades atendidas, né, que é 100% da humanidade, né, uns mais, outros menos, mas 100% de nós tem essa dor, né, de não ter tido as suas necessidades na infância atendidas. Então, o adulto que vivenciou isso, né, e ainda está querendo que essas mesmas necessidades, por exemplo, atenção, eu quero receber atenção como eu não recebi atenção, né, lá atrás, no passado, na minha infância. Eu quero receber essa mesma atenção, que alguém fique me olhando enquanto eu faço algo, né? Não é assim, a criança brinca e ela quer que o pai e a mãe fiquem olhando ela fazer aquilo e vendo cada movimento, né? Então, aquilo que eu não tive, né? Eu vou querer então que alguém faça isso comigo, que sente do meu lado e fique, por exemplo, né, acompanhando cada detalhe da minha rotina, do meu cotidiano. Tô dando um exemplo aleatório aqui, né? Ou, por exemplo, vamos pegar a necessidade de cuidado. Então, a criança que não foi cuidada, quando se torna uma adulta, né, se não traz essa necessidade, não traz a consciência da dor de não ter sido atendida nessa necessidade, se não traz isso para a consciência, ela vai hoje ser também uma pessoa, né, vai ser um adulto que também não vai se cuidar e vai delegar esse cuidado para os outros, como se isso fosse uma obrigação, né? E esse delegar, ele acontece de uma forma inconsciente, certo? Nem sempre ele é de uma forma explícita. Por exemplo, cuide de mim, faça isso por mim, né? Faça a comida para mim, por exemplo, né? Nem sempre é assim. Às vezes isso é como uma postura ressentida, né? É uma postura uma postura interna, né? De mágoa, de exigência, de expectativa. Mas como isso é feio, entre aspas, né? Para nós adultos reconhecermos que estamos tendo atitudes infantis, a tendência é uma repressão dessa consciência sobre as minhas atitudes, sobre as minhas escolhas emocionais internas. E aí eu fico tendo externamente uma atitude que seria muito correspondente a um adulto, né? Mas internamente eu estou vivendo um mundo interno infantil, imaturo, né?
e fica um conflito, porque eu não posso me revelar sobre isso, né? Eu não posso falar sobre isso, porque isso é vergonhoso. Eu não posso admitir, mas eu também não sei fazer de outra forma, né? Então, esses são os conflitos, né, que o, o adulto vive quando não toma consciência das necessidades infantis que não foram atendidas na infância, certo? Então, e muitas vezes nós sequer sabemos que isso doeu lá no passado. Ou seja, o nosso corpo sabe, o corpo emocional da criança sabe, mas, como eu disse, a repressão, né, não permite que eu tome consciência disso. E às vezes só é experimentado numa sensação de desconforto. A gente tem uma sensação de que tem algo que não tá legal, que tá errado, que tá estranho, algo que tá incompleto. Mas a gente não sabe perceber que isso tem a ver com uma necessidade da minha infância que não foi atendida, né? Então, eu espero também que essas palavras, né, possam ajudar você a olhar lá para trás e ver o que faltou para mim, né, na minha infância. Aonde que a imperfeição, que foi a humanidade possível dos meus pais ou dos meus cuidadores, das pessoas que estavam comigo, aonde que aquela imperfeição afetou a minha necessidade, né? E aí, tudo isso, gente, não é pra gente ficar culpando os nossos pais, né? Porque se eu sou imperfeita, eles também são, eu não posso exigir uma perfeição num lugar que não é de perfeição, certo? Então, essa é a nossa consciência adulta dialogando com a nossa criança, porque a nossa criança interna, ela vai sempre querer exigir, né? Então, a ideia não é a gente tomar essa consciência para colocar então a culpa em alguém. É para fazer o seguinte movimento, que é o movimento de cura da criança interior. Agora você, como adulta, como adulto, imperfeito, mas também cheio de qualidades, fazer então essa ponte. O que me faltou? O que faltou? O que não foi visto em mim? Que era muito importante para mim. Era essencial para minha criança e faltou. Eu agora vou buscar, por amor, eu vou buscar então esse cuidado comigo mesmo. Eu vou cuidar disso. Então, me faltaram bons sentimentos. Eu vivi um ambiente tenso, né, de brigas, caótico. Como é que eu hoje posso cuidar de mim, né, de não me colocar novamente em situações assim, porque a criança ela vai repetir esses padrões, né? Então, eu vou escolher os meus ambientes, eu vou cuidar daquilo para o que, né, aquilo que eu escolho deixar entrar na minha casa, né? As informações, aquilo que eu leio, aquilo que eu cultivo nos meus pensamentos, as minhas amizades, né? Eu vou começar a ver aonde que eu reproduzo esses maus sentimentos e eu vou começar por mim, né? A cuidar disso, por exemplo, né? Então, sim, é totalmente possível a cura dessa criança interior, não exigindo que os outros adultos ou seus pais ou se ressentindo do passado, né, de que eles não te deram. Então, não é dessa forma que vai acontecer a cura. Não é necessário que você receba aquilo que você não recebeu da vida, dos outros. Não é necessário. Porque não é mais isso que é a verdadeira necessidade do adulto. E não é assim que se cura a criança mais. Se cura a criança tomando consciência da dor. Tomando consciência da dor, deixando esses sentimentos residuais, ou seja, aqueles sentimentos que não foram plenamente vivenciados no passado, deixando eles vir para a sua consciência. Sabe aquele choro guardado? Aquela dor que você fingiu que não tinha? Aquela dor que você fez de tudo, sabe? Se moldou e falou: não, eu sou mais eu. Não, amolecer e entrar em contato com a dor, né? Sem aquela reatividade,
aquela culpabilização, amolecer, abaixar as armas e sentir aquela dor, né? Isso a gente faz geralmente da melhor forma, né? A gente faz muitas vezes num espaço protegido, guiado para isso, como um espaço terapêutico, né? Porque as nossas dores elas vão ser disparadas na vida, exatamente, vão tocar na nossa dor naquele pontinho, porque quando a gente não está consciente da nossa dor, a gente fica com a ferida aberta, assim, olha, mostrando para todo mundo, põe o dedo, inconscientemente, claro. E aí é claro que a vida vai colocar o dedo na sua ferida. Então, quando você já se predispõe, né, a cuidar das suas feridas, você vai querer procurar um lugar cuidadoso para ir fazer isso, né? Se você precisa ir ao médico, você não vai, né, pedir para um amigo seu fazer um procedimento cirúrgico na sua casa de qualquer jeito no seu quintal, certo? Você vai escolher um lugar em que você vai ser cuidado, que as pessoas saibam fazer isso, né? É a mesma coisa. Então, para cuidar das nossas feridas é muito bom, é muito importante você ter um terapeuta que te acompanhe, que possa ajudar você a deixar aflorarem essas dores, para que você então possa receber essa medicina do seu próprio coração, né? No lugar certo, na dose certa, na hora certa, num ambiente protegido, cuidado. Né? Então, a cura da criança, né, é tornar a dor consciente, deixar o sentimento residual, aquilo que ficou parado, congelado, proibido, deixar aquilo fluir novamente, né? A onda emocional congelada se mover e se transformar. Aí, então, você vai sentir que aquilo que você tanto quis e que não teve, não é realmente o que te tira forças, né? O que te tira forças é não sentir o que você sentiu. Então, sentindo, você começa a ter um acesso novo a outras possibilidades na sua vida, que são inúmeras, que o seu adulto, a sua adulta podem buscar para você, para sua vida, para o seu ambiente. E assim a sua criança, tendo a experiência que ela teve, vai poder estar bem protegida dentro de você e você vai ter uma vida muito mais aberta, muito mais solta, menos presa pelas defesas, pelas amarras, né? Pela culpabilização, pela defensividade, a mágoa, o ressentimento. E assim, então, a sua criança vai poder respirar novamente, né? Mais livre, e o seu adulto também vai poder se sentir mais à vontade, né? Então, para a gente fechar, né? Tudo isso que eu disse aqui pode ser aplicado, pode ser com esse novo olhar, você pode olhar para as crianças externas, né? As crianças que você encontra e perceber, nossa, isso é uma necessidade real, instintivo de cada criança. Mas principalmente, se você quer ajudar uma criança, se você quer, né, dar o seu melhor para aquela criança, a melhor forma de você fazer isso, a única, na verdade, é você realmente curar a sua criança. Olhar para o seu coração, para as suas dores mais profundas. Porque é fazendo isso, você já como que ilumina essas possibilidades, né? Quando uma pessoa que curou a própria criança ou está nesse processo, porque é infinito, né, gente? Está nesse processo de curar a criança, está na presença de uma criança, algo mágico já acontece. Algo de cura já acontece sem uma palavra, né? Porque quando você cuida e respeita, né, protege, traz ali o que a sua criança precisa, junto com a sua adulta, você tem ferramentas para olhar e para valorizar, reconhecer isso nos outros também. Então, essa é a dica, esse é o convite, né? Lembrando que um excelente espaço, um excelente trabalho para você desenvolver essa musculatura emocional para cuidar da sua criança são os grupos de Patrick, né? Eu sou helper de Patrick, ofereço grupos de estudos em que a gente faz esse trabalho, experimenta, dá espaço para sentir as nossas dores, sentir também a nossa potencialidade, a nossa divindade dessa criança, né?
essas qualidades tão pulsantes, né? Bem como também acessar as nossas dores e assim poder criar uma vida mais harmônica. Então, deixo aqui também o meu convite para conhecer esse trabalho e um lindo mês das crianças para vocês e que todos os dias essa criança possa estar sendo vista, cuidada, amada.